Palavra de Deus que está relatada em Lucas 23, 34. Em nome de Jesus. Dizia Jesus, Lucas 23, 34. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Irmãos, é muito bom estar com vocês. Muito bom glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda majestade. Que Deus continue te abençoando, te honrando, te fortalecendo. É muito bom estar aqui, né? E é claro que hoje nós temos a liberdade de poder agradecer a Deus, porque nossa igreja do Jardim Gramado está completando mais um ano de vida, né? E temos que fazer referência porque essa igreja foi plantada, a igreja do Gramado foi plantada pela igreja da Barreirinha, né? Então a Barreirinha, ela já é mãe, eu não sei se já é avó, mas ela é mãe, né? Ela é mãe da Barreirinha, Barreirinha, mãe do Gramado e também Tanguá, né? Dessas igrejas não saíram mais nenhuma. São Brás. Então ela já é vó. Essa igreja já é vó. Irmãos, eu estava ouvindo um videozinho, diz que vó é a melhor coisa do mundo. A avó, ela tem que estar sempre, ela está sempre disposta para acolher e cuidar, não só da filha, mas também dos netos. Como cuida, né? Às vezes os avós cuidam mais dos netos do que dos filhos, né? Que vai lá, deixa os netos lá e os avós cuidam. E cuida com carinho. E você vai perguntar para os netos, quem é a melhor pessoa do mundo? Eles vão lá, são os meus avós, né? Quando vai lá, é tudo de bom, né? É tudo maravilhoso. Então essa igreja, ela não é só mãe, ela é avó também. E eu acho que nós como igreja, como avó, precisamos cuidar dos nossos netinhos, dos nossos filhos, né? Então hoje fazendo referência aqui a esse contexto sobre a igreja do Jardim Gramado, continue orando pelo pastor Gediel, a igreja que está lá, né? Que ela possa crescer, desenvolver e ser abençoada em nome de Jesus. E quero parabenizar todos os meus irmãos que estão aqui, os irmãos que ajudaram a plantar lá. Deixa eu ver quem são os irmãos que ajudaram a plantar lá. Quem estava aqui quando aquela igreja foi plantada lá? Temos os fortes remanescentes aí, hein? Bênção aí de Deus, parabéns, tá? Pelo trabalho que vocês realizaram, que fizeram uma grande bênção de Deus. Não esqueçam de orar por essas igrejas, tá? Continue orando por essas igrejas, que elas são bênção de Deus para a nossa instituição. Muito bem, irmãos, fazendo referência a esse dia festivo, né, que a nossa igreja está passando, do Jardim Gramado, nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido bondoso para com todos nós. E nós estamos em uma série de mensagens falando sobre vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Já falamos sobre unidade, falamos sobre adoração, falamos sobre santidade. E hoje nós vamos falar sobre perdão. E aí, esse é um assunto muito bom de se tratar, mas muito difícil de se colocar em prática. Ele é doloroso colocar o perdão em prática na nossa vida. Alguns falam assim, pastor, eu tenho facilidade. Perdão para mim é como tomar um cafezinho. Fácil, fácil, fácil. É só oferecer que eu recebo. Sem problema nenhum. Agora, será que nós estamos prontos para também servir um cafezinho? Estou pronto para servir um cafezinho. Quem precisar é só pedir, que tem um cafezinho aqui prontinho para vocês. É importante, irmãos, entendermos que nós vamos falar hoje sobre perdão incondicional. Nós já lemos aqui a palavra de Deus, que Jesus, ele, nesse contexto aqui, que nós acabamos de ler, Jesus está em um contexto muito difícil. Muito difícil. Mas antes de falar sobre Jesus, você sabe me dizer o que é perdão?
O que é perdão para você? Você já parou para analisar na palavra o que significa a palavra perdão? Muito bem, irmãos, olha só. Perdão, ele significa remissão, libertação, cancelamento, deixar ir, liberar, redimir. Olha só, perdoar. Quando nós falamos sobre a ideia do perdão, é você fazer assim, olha, toda a sua dívida está cancelada. Quem já teve a oportunidade de ter a dívida cancelada, fala assim, puxa, eu tinha que pagar, minha dívida foi cancelada. Financeiro mesmo, é uma bênção, não é não? Fala a verdade, você já tinha comprometido, falou, bicho, não vou. E aí vem alguém e fala assim, olha, está perdoado. Irmãos, o perdão, quando nós falamos de perdão, o perdão ele produz algo extraordinário na vida do ser humano. O perdão ele produz na vida do ser humano, e ele dá a libertação do peso da mágoa. Olha só, o poder do perdão. O perdão ele traz o cancelamento da dívida emocional. Olha só, quantas pessoas sofrem emocionalmente por conta ou por falta do perdão, ou por falta também de perdoar. Nesse caso aqui, o que o perdão produz é a decisão de não viver mais no passado, ou preso a algo que aconteceu. Então nós podemos entender que o perdão ele traz restauração e traz paz ao coração. O perdão, irmãos, ele é libertação tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. E isso é muito bom. O perdão incondicional, já falamos sobre perdão. Perdão incondicional é um perdão sem condições. Eu vou perdoar, independente se você aceitar ou não aceitar, eu estou te perdoando. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o perdão. O perdão ele é extraordinário, irmãos. E o perdão, ele é importante entendermos que o perdão cristão, ele não começa dizendo assim, olha, eu perdoo desde que você faça isso. Eu perdoo, mas você precisa sofrer primeiro. Eu perdoo, mas nunca mais vou olhar para você. Eu perdoo, olha só, mas a partir de hoje, relações cortadas. Vamos lá. Isso não é perdão. O perdão cristão. Muito bem, irmãos. Maior exemplo de perdão na Bíblia. Melhor exemplo de perdão na Bíblia. Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, pare um pouquinho para imaginar o porquê Jesus é o maior exemplo. Primeiro, Jesus está sendo rejeitado, Ele está sendo humilhado, Ele está sendo espancado, Ele está sendo carregado para a cruz, Ele está sendo crucificado, as pessoas estão zombando dele, os soldados estão executando a sua sentença. E naquele momento, olha só, Jesus não vai dizer, Pai, destrói os meus inimigos. Não. Jesus não era filho dos trovões. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Irmãos, aqui está a essência do Evangelho, o coração do Evangelho, a vida do Evangelho. Jesus, Ele não esperou os seus algozes, os seus zombadores pedirem perdão para interceder por eles. Mesmo na cruz, antes de morrer, Ele olha para todos e olha só o que a cruz nos ensina. Eu acho extraordinário, irmãos. O perdão não depende da grandeza do erro de quem feriu,
mas da grandeza da graça de Cristo que nos concede. Perdão, ele é fundamental para a vida cristã. Quem olha para a cruz entende que recebeu um perdão que não merecia, e por isso aprende a liberar perdão a quem tanto não merece. Que extraordinário, irmãos. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras. Tem perdão de Deus aí na sua vida, amém? Tem graça de Deus aí na sua vida, amém? Jesus, ele exerceu isso com tanta grandeza, que ele se tornou um grande exemplo bíblico para todos nós sobre perdão. A mulher adúltera, ele naquele momento liberou perdão e não condenação. Quem somos nós para condenar alguém? Quem é você para condenar alguém? A mulher foi pega no ato do adultério, irmãos. Os religiosos queriam fazer o que com ela? Apedrejá-la. Mas Jesus confronta os seus acusadores. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Misericórdia, né? Isso quer dizer que eu estou olhando para um monte de pecador. E se eu apontar o dedo para vocês, tem 3 aqui para mim, ó. Todos nós, natureza pecaminosa. Todos nós. Ninguém aqui está livre disso. Ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós temos a natureza humana. Fomos gerados do pecado. E infelizmente, com o passar dos anos, acabamos querendo tomar o lugar do Cristo. Não queremos a cruz do Cristo, mas temos facilidade para condenar as pessoas. E ele, tendo poder para isso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele confronta aquele pessoal. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Ouvi os barulhos das pedras. Sempre assim, ó. Imagina as pedras caindo no chão. Bom. Aí Jesus olha para o lado e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: eu não os vejo. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Observe uma coisa interessante: Jesus, ele não aprovou o pecado daquela mulher, mas também não condenou. Mas ele deu oportunidade de restauração para aquela vida. Ele disse: vai e não peques mais. O verdadeiro perdão, ele jamais vai chamar o pecado de certo. O verdadeiro perdão, ele libera a pessoa para uma vida nova. Meus irmãos, é interessante, porque talvez alguém tenha cometido um erro contra você. Você não precisa chamar isso de erro ou acerto, mas é interessante você entender se você pretende continuar prisioneiro deste erro. É interessante quando nós fazemos uma avaliação pessoal. Existe a parábola do credor incompassivo. Vocês já ouviram essa parábola? Olha só, Mateus 18, 22. Pedro pergunta: Senhor,
Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Respondeu Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Jesus então conta a parábola do servo que tinha uma dívida enorme. Irmãos, esse credor, ele não tinha como pagar. O seu Senhor teve compaixão dele e perdoou a sua dívida. E o homem saiu dali feliz porque havia recebido perdão. Porém, ao sair, ele encontrou alguém que lhe devia muito menos. Em vez de demonstrar a mesma misericórdia que ele recebeu, ele exigiu o pagamento imediato. Ele mandou prender a família, prender todos os bens, e antes que só fosse solto a partir do momento que pagasse a sua dívida. Aquele primeiro que perdoou ficou indignado. Ao saber de toda a história, mandou os seus servos ir lá e denunciá-lo e prendê-lo, e utilizar a mesma metodologia, a mesma forma que ele utilizou com o seu credor. A grande pergunta aqui, irmãos, é: como alguém pode receber misericórdia e continuar sendo incapaz de oferecer misericórdia? Como eu e você recebemos misericórdia e não temos capacidade de liberar misericórdia para as pessoas? Nós queremos o perdão de Deus. Você quer o perdão de Deus, eu quero o perdão de Deus. Nós queremos que Deus tenha misericórdia dos nossos erros, queremos começar tudo novo. Mas será que estamos dispostos a liberar quem nos feriu? Irmãos, quem já experimentou a verdadeira graça não pode permanecer eternamente acorrentado a mágoas, a angústias, a tristezas, a iras, a devassidões, porque não consegue liberar misericórdia, liberar perdão. Meus irmãos, na família, nós temos a história do filho pródigo, um exemplo de família. Lucas 15, do 11 ao 24. Quem não conhece, o filho abandona casa, pega a sua herança, desperdiça toda a sua herança, ele perde tudo, ele chega no fundo do poço. Quando ele está lá no fundo do poço, comendo lixo, ele se arrepende e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Naquele momento, o filho volta. Quando o filho aparece lá na porteira, o pai, da varanda da casa, o enxerga. O pai, ele não fica na porta esperando o filho implorar. Ele corre ao encontro do filho. Irmãos, há algo poderoso nessa história. O pecado, ele levou o filho dele para longe. O pecado afasta, o pecado maltrata. Mas o amor do pai abriu o caminho para o filho. Que história linda. Imagine a cena. Ele abraça o filho. E o filho diz: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus e contra a terra. Que eu seja um dos seus escravos, servos. Pai, vai. Quando nós falamos de libertação, quando nós falamos de tirar, de cancelar a dívida, nós temos que fazer festa.
O pai faz uma festa, vem outro filho, fica chateado, mas a ideia do pai é: esse meu filho estava perdido e foi achado. O poder do perdão. O pai não fechou as portas. O pai ficou feliz e o filho também. Existem famílias, meus irmãos, pais e filhos, irmãos, parentes, avós, tios, tias, primas, pessoas que não conversam há anos, porque em algum momento ela foi ferida, em algum momento ela passou por alguma adversidade. Pessoas que carregam frases antigas: eu nunca vou perdoar, porque ela vai fazer de novo, porque ele vai fazer de novo. Não adianta. Olha só, até quando você vai carregar a dívida do seu irmão? Até quando você vai carregar a dívida do seu parente? Até quando você vai levar esse peso nas suas costas? Porque hoje Deus está perguntando. Quando você faz a oração do Pai Nosso: Deus, perdoa as minhas dívidas. E aí você tem que falar: como eu tenho perdoado os meus devedores. Se essa palavra não está sendo praticada na sua vida, esta oração, ela não tem valor, porque você não tem o perdão, porque você não libera perdão. Deus está dizendo: eu te dou misericórdia, mas você precisa liberar misericórdia. Há feridas profundas. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Há feridas profundas, mas o perdão, ele rompe todos os ciclos. Eu quero passar esse vídeo, que eu achei interessante esse vídeo. E aqui entra um testemunho sobre uma pessoa que perdeu uma filha assassinada. E você vai ver o exemplo de muitos, mas um daqueles que estão ali, você pode buscar e ter como exemplo para a sua vida. Agora nós vamos ouvir esse vídeo, nós vamos ver esse vídeo. Pedir para nossa irmã, se for possível, para colocar esse vídeo para a gente. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional, no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas.
As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Talvez você não consiga mudar o que fizeram com você. Mas pela graça de Deus, você pode decidir o que fará com aquilo que fizeram com você. Pedro queria estabelecer um limite de perdão. Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Não significa aqui uma conta matemática. Não é isso. Ele não está falando disso. Jesus está ensinando uma postura de vida cristã. O cristão não vive procurando quantas vezes precisa perdoar. Ele vive debaixo da graça de Deus. O perdão, ele não é um evento. É uma decisão que precisamos renovar quando a ferida tenta voltar. Isso é o que algumas pessoas dizem. Eu já perdoei, mas quando lembro, ainda dói. Eu já perdoei, mas quando lembro, ainda dói. A dor, ela permanece por algum tempo. Perdoar não significa desaparecer da memória. Vai sumir. Deus tem essa ciência de esquecer, mas nós não. Nós sempre vamos lembrar. Perdoar significa que a memória não terá mais autoridade para controlar o meu e o seu coração. A partir de hoje, precisamos colocar em prática, porque eu e você somos de Deus. Perdão não é o mesmo que reconciliação. Perdão é perdoar mesmo, é liberar perdão. Um fato interessante. E nesse caso, pastor? Porque a Bíblia fala, se alguém te ofendeu em alguma parte, vai até essa pessoa, deixa a tua oferta. E ela fala assim, mas eu não ofendi ela me ofendeu, eu não fiz nenhum mal para ela. E agora, pastor? E aí, a orientação foi, você precisa se reconciliar com ela. Você está magoada, você está chateada, você precisa falar para ela. E você precisa falar, olha, eu sofri esse agravo, você me perdoa, porque eu fiquei chateado com você.
É duro, né? Você ser ofendido e buscar a reconciliação. O perdão é natural, já está perdoado, ponto final. Agora o perdão que provoca duas pessoas a se encontrarem para resolver um problema é muito mais difícil. Você já passou por uma situação, mesmo sendo ofendido, foi lá e disse: olha, você errou, você me ofendeu. Você errou, você tem que falar para ela: você me ofendeu, você errou, você me maltratou, mas eu aqui estou liberando perdão para você, não tem nada contra você. Isso é liberar perdão. Independe se você foi ofendido ou se você ofendeu. O importante é você estar com seu coração limpo e tentar a reconciliação. Se possível, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então quero dizer para você que o perdão, ele é importante, porque Tiago 5,16 vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso quer dizer que isso é uma enfermidade, é uma doença, a falta de perdão. O perdão é: eu te libero da sua dívida. Eu te libero. Quantos traumas você traz da sua vida? Às vezes dos bullying que você sofreu, que você disse: não vou perdoar, não adianta. Questões às vezes que você sofreu na sua infância e você traz até hoje. Às vezes uma situação no passado, com o seu marido, com o seu filho, com o seu esposo. Interessante, uma das igrejas pentecostais aqui tem um pastor que, quando vai aprovar aquele pastor para o ministério, e que o pastor ele já está tendo o segundo casamento, o segundo relacionamento, o pastor diz assim: antes de ordenar você, eu quero ouvir sua ex-mulher, para saber como está, quem é você. Existem traumas na nossa vida que nós levamos para a vida toda e não temos oportunidade de liberar perdão. Uma ofensa de um pai, às vezes você diz: meu pai me batia, minha mãe me batia, e eu sofro até hoje, eu carrego essa marca no meu corpo até hoje. Chegou a hora de você chegar e falar: olha, eu libero perdão, eu te perdoo. Na empresa onde você está, tem sempre aquele chato, aquela chata que pega no seu pé, que te maltrata, que te humilha. Chega para ela, chama ela: vem aqui, não faça mais isso comigo, a partir de hoje está encerrado, mas eu te perdoo por tudo que você me fez, porque eu sou servo de Deus. Se alguém tem uma dívida com você já faz 5 anos, 8 anos e não te paga, você está sofrendo por esse motivo. Se você não precisa desse dinheiro, libera perdão. Manda um WhatsApp: está perdoado sua dívida, não tem mais nada com você, segue sua vida, seja feliz. Às vezes nós, hoje está um negócio de processo. Qualquer coisa eu vou te processar, qualquer coisa eu vou te levar para a justiça. Entre os irmãos da igreja, se possível, irmãos, resolva suas questões internas. Libera perdão. Jesus disse, e eu acho interessante, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que você hoje coloque isso em prática na sua vida, em nome de Jesus. Abençoe essa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão, ele libera a vida. A confissão, ele reconhece a culpa. Sabe, olha só, me desculpa,
Isso não é perdão, viu? Às vezes você vai falar assim, aí você errou ali, você maltratou o irmão, a irmã passou a noite toda chorando porque você maltratou ela. Quando chega no dia você vai lá, desculpa. Desculpa não é perdão. Você está tirando a sua culpa e está dizendo para ela, olha, eu estou jogando para você a minha culpa. Tira a minha culpa. Perdão é quando você reconhece que errou, que falhou, e vai pedir o perdão. E a pessoa, se ela te perdoar ou não te perdoar, aí já não é com você. Sua parte você fez. Quando a reconciliação ela é possível, isso é agradável, isso é muito bom. Mas às vezes, no relacionamento, perdoar, meus irmãos, significa aceitar, não aceitar novamente aquele abuso. Você perdoou. Agora toda vez a pessoa fala assim, posso fazer porque ele vai me perdoar sempre. Sabe por quê, irmãos? Às vezes tem situações, você deve cumprimentar, dar paz do Senhor, mas querer estar junto no mesmo momento, no mesmo lugar, é uma opção sua. É uma opção sua. A ideia do perdão é, eu libero você, seja feliz, seja livre, não tem mais nada da minha parte. Você está liberado, a culpa está cancelada, acabou. Agora você escolhe os seus relacionamentos. Tem pessoas que têm poucos amigos, tem outros que têm muitos amigos, e a opção de escolha de amigos é sua. Ninguém tem que escolher amigo para você. Quem são seus amigos? Que frequentam sua casa, que vão ao passeio com você. Você pode ver que é um grupo pequeno, que compartilha com... Esse é o grupo que você escolheu para compartilhar com você. Agora, a família, Deus te deu. Então a família, filhos, marido, esposa, sogro, sogra, Deus te deu. Cuida bem, zela. Irmãos, Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois de Jesus reforçar, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará nos céus. Mateus 6,14. Aqui você pode, sim, meus irmãos, entender. A pergunta para você é: você precisa perdoar alguém? Como é que está o seu coração? Que não tem esse negócio de regressão não, tá, irmãos? Mas tem alguma coisa aí na sua mente aí que você fala, é isso daqui. Quem tem Jesus já foi liberto, tá? Não tem esse negócio de maldição. O dia que você levantou sua mão para Jesus, você já é um salvo em Cristo Jesus, amém? Mas às vezes emocionalmente você sofre com alguma situação. Se você está sofrendo, chegou o dia de você fazer uma avaliação. Quem você precisa perdoar? Quem precisa de uma palavra sua de liberação? Ou seu marido, a sua esposa, ou seu filho, ou seu vizinho, ou até mesmo o seu pastor. Quem que te magoou, te chateou? Você não precisa dizer o nome para mim, você não precisa contar para ninguém, mas você precisa entender que Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele já deliberou perdão para todos. Ele morreu por todos. Espero que Deus te dê uma oportunidade de você encontrar essa pessoa, para que você possa reconciliar-se. Mais uma vez, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Talvez algumas pessoas que estavam ali naquele momento nunca pediram perdão, mas Jesus mesmo assim estão perdoados.
Se Jesus conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, enquanto estavam crucificados, será que podemos pedir graça para liberar alguém que nos feriu? Será que você consegue fazer isso? Será que hoje você consegue no seu coração fazer isso? Feche seus olhos. Espírito Santo, mostra, Senhor, para esse coração, para essa pessoa. Talvez seja o pai, talvez seja a mãe, talvez seja o filho, talvez seja o esposo ou a esposa, talvez seja um irmão da igreja, talvez seja alguém que já morreu, talvez alguém que nunca pediu perdão, talvez alguém que nunca sabe o tamanho da ferida que deixou em você. Então hoje Deus não está pedindo que você diga que aquilo doeu, que aquilo te machucou, que aquilo abriu feridas, que aquilo te fez você sofrer, que te fez você passar noites e noites chorando. Deus, na verdade, está perguntando a você hoje se você está disposto a deixar essa dívida nas mãos dele. Visita agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Pai, eu quero fazer essa oração ao Senhor, pedindo a sua ajuda, pedindo o seu socorro. Senhor Jesus, eu reconheço que fui perdoado. Eu reconheço que a tua graça me alcançou. Hoje eu entrego diante do Senhor os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas mágoas, os meus ódios, as minhas dores, as minhas feridas. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a ti tudo aquilo que fizeram comigo. Eu decido, Senhor, liberar perdão nesse momento. Não porque é fácil. Nunca foi fácil. Não porque a pessoa merece, mas porque eu fui alcançado pela tua graça. Espírito Santo, cura agora os nossos corações. Tira de nós, Senhor, toda raiz de amargura. Liberta-nos, Senhor, daquilo que temos carregado. Me ensina a amar o meu irmão como Cristo me amou. Me dê forças para continuar. Não me deixes parar. Segure as minhas mãos. Me mantenha de pé. Nós precisamos, Senhor. Porque sei que se eu não perdoar, eu não terei perdão. Eu sei que se eu não amar, eu não serei amado. Eu sei que eu preciso dar um passo de cada vez. E hoje esse é o meu primeiro passo. Eu reconheço, Senhor, primeiro todas as minhas falhas, os meus erros, e eu te peço perdão. E eu também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para todos que me ouvem agora, Senhor, eu libero perdão em nome de Jesus. A todos que me ofenderam, que me maltrataram, eu libero perdão em nome de Jesus. Aleluia. Quero dizer para você que perdoar não vai mudar o passado. Não tem jeito. Mas ele pode mudar o seu futuro. Perdoar não vai apagar a história que aconteceu lá, ela vai continuar. Mas se você deixar Deus controlar a sua história a partir de hoje,
sua história será diferente. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Perdoar não significa que o que fiz ou que fizeram comigo foi certo. Significa que eu e você decidimos. Eu e você decidimos dentro de nós cancelar todas as dívidas que um dia nos fizeram ter. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você hoje as mesmas palavras que Jesus disse. Eu gostaria que você dissesse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Cristo perdoou, meus irmãos, eu e você precisamos perdoar.